Olá, pessoas! Vamos continuar abordando agora nossas questões do Enem 2022, esse que a gente acabou de fazer. E agora nós vamos começar a fazer as questões de Química. Vamos lá! Penicilamina é um medicamento de uso oral utilizado no tratamento de várias doenças. Esse composto é excretado na urina, cujo pH se situa entre 5 e 7. A penicilamina, cuja fórmula estrutural plana está apresentada, possui 3 grupos funcionais que podem ser ionizados, ou seja, que podem se transformar em íons, que podem perder um H. Nós temos a carboxila, que a gente tem aqui como o COOH, esse daqui. Nós temos o amino, que é NH2, e nós temos o tiol, que é o SH. Nós temos aqui, gente, nessa questão também a informação sobre o pKa de cada um desses grupos funcionais. Nós também temos a informação de que pKa é igual a menos o log de Ka. Uma informação que parece meio louca, mas eu prometo para vocês que vai fazer sentido. Nós temos aqui o perfil dela, a estrutura, e qual a estrutura derivada da penilcilamina é predominantemente encontrado na urina. Gente, olha só, essa questão ela foi tida como a mais difícil questão de química que teve nessa edição, e é porque nós vamos ter que ter um conhecimento bastante teórico para resolver ela. O que é importante a gente saber para resolver essa questão, gente, é lembrar o que é o Ka. Ka que a gente tem como um constante de acidez. Pessoas, quanto maior o Ka de uma substância, significa que mais ácido é essa substância. E a gente sabe muito bem que estruturas ácidas, moléculas, substâncias ácidas, elas têm tendência a fazer o quê? A liberar o H+. Ou seja, eles têm tendência a serem ionizados. E é exatamente isso que ele quer. Só que o que acontece, pessoas? A nossa questão, ela não deu o Ka, ela deu o pKa. Essa relação, gente, com P, vocês já devem ter visto com o pH aqui, que até já foi citado aqui nessa questão. Vocês devem lembrar que o pH é igual menos log da concentração de H. No caso, a questão já deu pra gente que pKa é igual a menos o log de Ka. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, gente, que independente de qual seja a relação, aqui a gente sabe que é um logaritmo, e o logaritmo, na verdade, é na base 10, então aqui, na verdade, é a potência de 10, mas o que eu quero dizer aqui é que o pKa, ele é inversamente proporcional ao Ka, ou seja, quanto maior o pKa de uma substância, menor o seu Ka. Ou seja, quanto maior o pKa, menor é a acidez. E se é menor a acidez, significa que ele tem menor tendência a liberar H+. Ou seja, se eu olhar aqui para os pKas se eu olhar aqui para o pKa de cada grupo funcional desse, eu vou ver qual é que vai ter a maior tendência a liberar esse H+ aqui, ou seja, a ser ionizado. Então, aqui, sabendo que é uma relação inversa, que quanto maior, ou seja, quanto menor o pKa, mais ácido, maior liberação de H+, significa que quem vai liberar esse H+, com maior facilidade, vai ser essa carboxila. Por quê? Porque a carboxila tem um pKa de 1,8. Significa que ela é a mais ácida dessas 3 aqui que foram apresentadas. É ela que vai perder o H+. Ou seja, gente, o que está apresentando aqui como COOH, na verdade vai ser COO menos, porque esse H aqui vai ser perdido. Mas esse H, ele não vai ser perdido para o meio. Por que não, Amanda? Porque o meio, ele já é meio ácido. Vocês estão vendo aqui? Se o meio já é menos ácido, ele já tem um certo exagero, ele já tem um certo acúmulo de H+. Então, esse H+, vai ter que ir para a própria molécula, só que fora desse grupo aqui. E como a gente viu aqui na própria questão, amino pode ser convertido em amínio.
em NH3, ou seja, esse H ele vai sair do grupo funcional daqui, da carboxila, e vai para o grupo amino, formando o amínio. O que era NH2 agora vai ser NH3+. Ou seja, gente, a estrutura vai ser exatamente a que a gente tem aqui no item C dessa questão. Percebam que o HS, ele não vai perder, o tiol, ele não vai perder o H dele. Por quê? Porque o pKa dele é muito grande, ou seja, ele tem baixa acidez, ele não vai perder o H+ dele. Então, essa é a resposta, item C nessa questão. A coletada de mananciais apresenta alto índice de sólidos suspensos, o que a deixa com um aspecto turvo. Para se obter uma água límpida e potável, ela deve passar por um processo de purificação numa estação de tratamento de água. Nesse processo, as principais etapas são, nesta ordem: primeiro, coagulação, segundo, decantação, depois a filtração, desinfecção e a fluoretação. Qual é a etapa de retirada de grande parte desse sólido? Quando ele coloca essa etapa, as ordens das etapas, é muito importante a gente verificar cada uma delas. A coagulação, gente, é a mesma coisa que a gente entende como floculação. Seria aqui eu adicionar uma substância, geralmente seria o sulfato de alumínio, Al2SO4,3. Porque o que é que o sulfato de alumínio vai fazer, gente? Ele vai conseguir agregar as moléculas que estão suspensas, que estão deixando a água turva, ele vai conseguir agregar em grandes blocos de matéria. Então, antes, se a água estava aqui no tanque, turva com várias moléculas separadamente fazendo a sujeirinha, agora ela vai ficar com essas moléculas concentradas. Elas vão estar em maior quantidade, maior peso, maior densidade. O que isso significa? Isso significa que na segunda etapa, a etapa de decantação, é quando eu vou ter essa sujeira que aqui eu consegui coagular, que aqui eu consegui juntar, eu vou ter ela aqui no fundo. Toda essa sujeira vai conseguir se concentrar no fundo desse líquido. E então eu vou retirar esse sólido do fundo desse líquido. Ou seja, gente, olha a quantidade de sólido que eu consegui fazer aqui nessa segunda etapa. Então, a decantação, ela vai ser a resposta para essa questão, porque a floculação, ela só vai juntar, é a decantação que vai retirar, que vai me permitir retirar todas essas impurezas daqui. Já a filtração, ela vai ser um terceiro passo, que vai ser a retirada daquilo que sobrou da decantação. Então, a decantação, ela tem aqui um maior valor de retirada dos sólidos. Item B para essa questão. É uma questão de reconhecimento da química orgânica. Então vamos lá. De modo geral, a palavra aromático invoca associações agradáveis, como o cheiro de café fresco ou de um pão doce de canela. Associações similares ocorriam no passado da história da química orgânica, quando os compostos ditos aromáticos apresentavam um odor agradável e foram isolados de óleos naturais. À medida que as estruturas desses compostos eram elucidadas, foi-se descobrindo que vários deles continham uma unidade estrutural específica. Os compostos aromáticos que continham essa unidade estrutural tornaram-se parte de uma grande família, muito mais com base em suas estruturas eletrônicas do que nos seus cheiros, como as substâncias a seguir encontradas em óleos vegetais. Nós temos aqui, gente, um exemplo de 6 compostos aromáticos e nós podemos ver muito bem que eles têm algo em comum aqui. Existe algo que salta aos nossos olhos que tem essa questão comum entre esses componentes, que é exatamente esse anel benzêmico, né? Nós temos aqui o anel benzêmico como um anel com 6 carbonos. Nós temos aqui o anel benzêmico, que é essa ligação cíclica entre 6 carbonos e com as insaturações aqui conjugadas, ou seja, alternadas. Nós temos já a resposta, portanto, dessa questão. A característica estrutural dessa família de compostos é a presença de, nós temos aqui em todos eles exatamente
esse anel benzênico, ou seja, item C é a resposta dessa questão. Então essas foram as primeiras 3 questões que nós vamos fazer e na próxima semana continuaremos com as nossas questões de química. Até a próxima!